Então, pessoal, nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre transformadores de potência, tá? Eu vou estar fazendo ali umas 3 ou 4 videoaulas ali sobre transformadores, né, para substituir aqueles vídeos mais antigos ali do meu canal ali que eu falei sobre transformadores, né, que a qualidade do áudio não estava muito boa. Então eu vou estar refazendo alguns desses vídeos ali. E nesse primeiro a gente vai começar com a parte do transformador ideal e conceitos básicos, né? Na próxima aula ali vai ser o modelo do transformador real. Então, começando com alguns conceitos básicos, né? Aqui eu trago uma figura clássica aqui de um transformador de distribuição, né? E aqui o modelo ali da representação, né? O esquemático, né? Do diagrama elétrico dele. Então, embora o transformador ele não seja um dispositivo de conversão eletromecânica de energia, né? Ele simplesmente converte energia num nível de tensão para energia num outro nível de tensão, né? Ele é um componente dispensável de muitos sistemas de conversão de energia elétrica. É o componente mais importante de uma subestação, por exemplo, e também o mais caro, né? Então, daí que a gente vê a importância ali desse componente, né, de estudar esse componente aqui. Os conceitos dos circuitos magnéticos ali são indispensáveis para entender o funcionamento do transformador real, né? Então, para quem acompanhou lá as minhas aulas lá que eu falei sobre circuitos magnéticos lá, vai entender agora, né, melhor essa parte aqui. E para quem não assistiu, seria bom que antes, né, de assistir a aula sobre transformadores tenha bem dominado ali essa questão ali dos circuitos magnéticos, né? O transformador é um dispositivo de concepção simples, na qual bobinas são enroladas no núcleo ferromagnético de alta permeabilidade. Então esse aqui que é o núcleo aqui do material representado, e aqui a gente tem as duas bobinas, né? Esse aqui não é um modelo real de um transformador, tá? É um modelo didático para a gente enxergar aqui, né, as duas bobinas aqui. Na realidade as duas bobinas são enroladas na mesma perna, né, para diminuir o fluxo disperso, mas isso a gente vai ver ali nos próximos slides ali depois. E esse núcleo ferromagnético aqui ele é de alta permeabilidade porque ele é o condutor de fluxo magnético aqui do meu sistema, né? E o fluxo magnético é o meio que acopla e transfere energia aqui entre o primário e o secundário. Então, é de fundamental aqui que o núcleo ele tem uma boa condutividade, né, de fluxo, ou seja, ele tem uma baixa relutância magnética. A lei de indução de Faraday é a base física ali que explica o funcionamento do transformador, né, que a gente vai ver depois. Os transformadores permitem a adequação dos níveis de tensão em sistemas elétricos de potência, né? A gente sabe que ali que o sistema elétrico de potência ele é dividido entre geração, transmissão, subtransmissão e distribuição, né, de energia. A distribuição ainda tem a distribuição primária e secundária. Para isolar cada um desses níveis de tensão ali, a gente usa sempre o componente aqui que é o transformador, né? Ele também pode ser utilizado dentro do âmbito da eletrônica ali para isolamento elétrico entre carga e fonte. No sistema elétrico de potência também, né, casamento de impedância para otimizar a transferência de potência. E ainda tem os transformadores de instrumentação ali, T6 e TPs, que a gente vai estar vendo depois também em aulas futuras, né. Então, o transformador ele converte energia elétrica em energia elétrica, né, ou seja, não existe conversão eletromecânica de energia, é simplesmente uma conversão entre níveis diferentes de tensão. Ele é eletricamente isolado ali, né, os dois enrolamentos ali, o primário e o secundário, né, nesse transformador aqui eles são eletricamente isolados, mas eles são magneticamente acoplados através do núcleo, né. O campo magnético é o meio que acopla e transfere energia entre o primário e o secundário, né. O primário e o secundário operam na mesma frequência, obviamente, né, eu vou ter uma tensão aqui no primário, a tensão induzida no secundário vai ser da mesma frequência. O papel do núcleo é incremento e concentração do fluxo magnético, né, para que esse fluxo produzido aqui no primário ele fique, né, dentro do circuito magnético e concatene o máximo possível a bobina secundária. E o lado de alta tensão, né, que a gente chama de lado de AT, é o lado de baixa corrente, né, porque a potência ela se mantém constante no primário e no secundário, então o lado que for de alta tensão ele vai ser o de baixa corrente. E o lado que for de baixa tensão, né, conhecido como lado BT, vai ser o lado de alta corrente elétrica do transformador. Bom, o princípio básico que governa, né, o transformador, quando a gente sempre começa a falar de transformador, a gente não pode deixar de falar da lei de Faraday, né, porque é esse princípio aqui, é essa lei aqui que rege ali o princípio de funcionamento do transformador. Então aqui eu tenho uma tensão V1 aplicada numa fonte, né, aplicada nesse enrolamento aqui, que é essa bobina, e aqui eu tenho uma corrente elétrica I1 aqui, que é a corrente que vai estar alimentando a carga do secundário, né? Vai estar suprindo a potência de carga aqui do secundário, e também é uma parte dessa corrente é a corrente de magnetização, né, do transformador, que a gente vai ver em aulas futuras. Então a tensão induzida aqui a gente chama de tensão autoinduzida, né, que é a tensão contrainduzida aqui da bobina aqui, que é a tensão I1, ela tem a polaridade oposta, que é o V1, e a tensão induzida aqui no secundário é a tensão E2, né. A questão do princípio de funcionamento do transformador é que a corrente elétrica I2 aqui, quando eu tenho uma carga passiva aqui, ela se dá de tal forma que o fluxo produzido por essa corrente elétrica I2 se oponha ao fluxo produzido por essa corrente I1 aqui, independente de como essa bobina aqui estiver enrolada, né? Se ela estiver enrolada dessa forma aqui, ou tivesse enrolado ao contrário, né, de outra maneira aqui no secundário.
A questão é que sempre o fluxo aqui produzido pela corrente do secundário, ele vai se opor aqui, né, em fase e também em magnitude aqui ao fluxo produzido pela corrente do primário. Então, se desse jeito que está enrolada a bobina aqui nesse núcleo aqui, a corrente 1 estiver entrando aqui, né, desse jeito aqui, ela estaria produzindo um fluxo que estaria subindo, né, vindo em direção ao I2 aqui no sentido horário, e o I2 aqui está com essa corrente elétrica aqui nesse sentido, né, no mesmo instante de tempo aqui, essa corrente 2 está saindo por aqui, o fluxo produzido por ela está no sentido contrário, né, no anti-horário. Assim os dois fluxos do núcleo se anulam, e o único fluxo líquido que sobra aqui é o fluxo residual, né, que é produzido pela corrente de magnetização do primário. Então, a gente vai ver melhor depois como é que funciona essa questão, né, mas já adiantando ali, o único fluxo que tem no transformador, independente de ter ou não carga aqui no transformador, é o fluxo líquido aqui produzido no primário, pela corrente de magnetização. As principais características de um transformador ideal são essas aqui que estão listadas aqui, né, ele não tem fluxo de dispersão, ou seja, todo o fluxo produzido pela bobina do primário passa aqui pelo núcleo e concatena aqui a bobina do secundário. Não existe perdas, não existe resistência elétrica aqui nas bobinas e também as perdas do núcleo aqui são negligenciadas, então sem perdas. O produto V1 e 1 é igual ao V2 e 2, né? Na realidade o V1 e 1 ele é maior que o V2 e 2 porque ele também contempla as perdas aqui que o transformador vai ter. No transformador ideal a gente tem essa relação aqui porque não tem perdas. A relutância do núcleo aqui é desprezível, né, para o transformador ideal, né, ou seja, ele é um condutor ideal aqui de fluxo magnético. O ângulo de fase da tensão do primário e do secundário é igual, né, na realidade existe um pequeno defasamento angular aqui, né, no transformador monofásico pela reatância de dispersão, né, impedância séria do transformador. O fator de potência é o mesmo aqui, né, do primário e do secundário. E como a gente está desprezando a impedância séria, que é a resistência e a reatância de dispersão, a gente pode dizer que a tensão autoinduzida E1 é igual à própria tensão V1. E aqui também, se não tem impedância nessa bobina, aqui a tensão induzida E2 é igual à tensão terminal da carga aqui V2, né? Se a gente partir aqui das duas equações ali que definem a tensão autoinduzida no primário e a tensão induzida no secundário, né, que é a lei de Faraday, que nem a gente viu, a gente pode isolar o fluxo de φ dt do transformador ideal. Como o transformador ideal não tem fluxo disperso, né, esse fluxo de φ aqui é o mesmo que concatena as duas bobinas. Então, se eu isolar esse fluxo nas duas expressões aqui, eu vou ter E1 sobre N1 e vou ter E2 sobre N2. Como esses dois caras são iguais, né, o mesmo fluxo aqui, eu posso igualar os dois. E é daqui que vem a relação entre tensão e número de espiras aqui do transformador, tá? Vem dessa relação aqui. Se eu isolar aqui, passar o E2 para baixo e o N1 para cima, eu vou ter isso daqui. Então, a diferença de tensão aqui entre a bobina primária e secundária, ela depende da relação entre o número de espiras da bobina primária pela bobina secundária. Também, se a gente fizer o circuito magnético do transformador, a gente chega à conclusão que a força magnetomotriz 1, né, da bobina do primário, é igual a fluxo vezes relutância do núcleo, mais a força magnetomotriz 2 do secundário, que está em oposição. Como o transformador ideal é relutância nula, então eu posso cortar esse termo aqui. A força magnetomotriz é N1 e 1, aqui do secundário é N2 e 2. E é daqui que surge a relação ali entre número de espiras e corrente elétrica do transformador que a gente tem, que é essa daqui. Tá? A relação N1 sobre N2 a gente chama de A, que é a relação de transformação do transformador. Quando um transformador opera sem carga, tá, ele vai consumir uma corrente elétrica aqui no primário, independente de ele não ter carga aqui no secundário. A gente chama essa corrente elétrica aqui de corrente de magnetização. Tá? Essa corrente aqui ela existe porque, afinal de contas, aqui um transformador sem carga no secundário ele é enxergado aqui pela fonte simplesmente como um indutor. Né? Aí, então isso aqui tem um número de espiras, isso aqui é um núcleo ferromagnético, então tem uma certa indutância. Como a indutância do transformador geralmente é elevada, né, a reatância de magnetização ou reatância própria aqui do transformador ela é bem elevada, então a corrente de magnetização ela é muito baixa, né? Ela dá ordem ali de poucos miliamperes, né? Naqueles transformadores mais utilizados em eletrônica e da ordem de alguns poucos amperes ali em transformadores de distribuição, né? Aqueles de maior potência. Então é uma corrente elétrica aqui que comparada com a corrente de carga normal do transformador ela é cerca de 5, 10% ali no máximo, alguns casos até menor, né? 3% da corrente de plena carga do transformador. Tá? E quanto menor essa corrente aqui, melhor, né? Significa que maior é a indutância de magnetização do transformador. Como o transformador aqui ele é feito aqui, né, transformadores de potência eles são feitos para operar aqui com tensão senoidal, né, o fluxo que vai estar sendo produzido no núcleo aqui é um fluxo senoidal. Né? Então se eu aplicar a lei de Faraday aqui da tensão autoinduzida E1 aqui, jogar esse fluxo aqui como uma função senoidal, eu vou chegar a essa expressão aqui, né, que a tensão autoinduzida E1 aqui é 4,44 vezes a frequência, vezes o número de espiras, vezes o valor máximo do fluxo aqui, né? Esse 2πf aqui é a substituição do ômega, né? Se eu substituir o ômega aqui por 2πf, né? Fazendo a derivada de um seno aqui eu tenho um cosseno, e o elemento que multiplica aqui o tempo, aqui ele sai para fora aqui multiplicando a expressão, então esse ômega aqui é o 2πf que aparece aqui.
Aqui eu estou dividindo por raiz de 2, né, para ter o valor eficaz aqui da tensão. E se eu isolar o fluxo máximo aqui nessa expressão aqui, então ele é dado para essa expressão aqui, né? Então o fluxo no núcleo ele depende da amplitude da tensão que eu estou aplicando aqui, né? Quanto maior a tensão de entrada aqui, maior o fluxo. Inclusive tem que se tomar cuidado para não saturar, né, o núcleo aqui com uma tensão muito elevada, né? Ela pode saturar o núcleo, né, produzir um fluxo muito elevado. E é inversamente proporcional à frequência, ou seja, quanto maior a frequência aqui dessa tensão aqui, menor o fluxo, né? Então essas são as conclusões importantes aqui, né, que a gente deve observar, que o fluxo ele não é dependente da corrente elétrica de carga, né, porque, como eu falei ali, quando tiver uma corrente elétrica de carga no transformador, o fluxo do primário e do secundário eles vão se contrabalançar, né, eles estão em oposição. O único fluxo que fica no transformador é o fluxo líquido da corrente de magnetização. O fluxo ele é dependente da tensão aplicada no enrolamento, né, e é inversamente proporcional à frequência da fonte de excitação ali do sistema, que na prática é praticamente invariante, né? Se a gente ligar um transformador na rede elétrica, a frequência está quase lá sempre em 60 Hz, ela varia muito pouco. Também é dependente do número de espiras do transformador, então essa aqui é a expressão ali que a gente acabou de ver ali que define o fluxo, né? E aqui uma observação, né? Quando o transformador ele estiver operando com carga, né, haverá uma queda de potencial na impedância séria do transformador, né, isso no modelo do transformador real, que a gente vai ver na próxima aula, como será visto na sequência. Esta queda de potencial fará com que a tensão E1, né, a tensão autoinduzida E1, seja diferente da V1. Ou seja, a tensão V1 da fonte vai ter que ser um pouco maior, né, eu vou ter que compensar, aumentando um pouco a tensão V1 para compensar a queda de tensão ali que eu vou ter na impedância séria do transformador, né. Bom, a reflexão de impedância num transformador, tá, é referenciar a impedância que está de um lado do transformador, por exemplo, do secundário para o primário, ou do primário para o secundário, né, vice-versa. Então, para a gente fazer essa regra aqui, né, a gente tem que lembrar que o lado de maior tensão será o de menor corrente, né, e vice-versa, que nem eu falei. Referenciando uma impedância do lado BT para o lado AT, né, no lado AT a corrente é menor, logo a impedância deverá aumentar. Se a impedância deverá aumentar, eu multiplico por A ao quadrado, né? Agora, se ela deverá diminuir, eu divido por A ao quadrado. Lembra que o A aqui é a relação entre o número de espiras, né? O N1 dividido por N2. Então, ZL, né? ZL' aqui é a impedância vista pela fonte V1. Se eu aplicar uma fonte V1 aqui, ela não vai ver só a impedância do primário do transformador, ela vai ver uma combinação da impedância do primário com a impedância aqui do secundário referenciada, né? Ou refletida para o primário. Então, esse ZL' aqui, que é a impedância que a fonte enxerga, ela é o V1, né, a tensão V1 dividida pela corrente 1 consumida. A tensão V1 ela pode ser representada por V2 vezes A, né? A gente viu a relação lá entre a tensão do secundário e o número de espiras, que é a relação de número de espiras N1 sobre N2, né, que é o A. Então eu substituo o V1 por isso daqui, e a corrente 1 é a mesma coisa que 2 dividido por A, né? Lembra que a corrente é o inverso, então é dividido por A. Se eu fizer o V2 sobre 2, aqui eu tenho a impedância Z2, né? Se eu pegar esse V2 aqui e dividir por I2, eu tenho a impedância aqui do secundário, que no caso aqui eu estou chamando de ZL, mas é o Z2. E aqui o A, se eu passar ele para cima, aqui ele fica ao quadrado. Então é daí que vem aquela relação, né, de utilizar o A, que é a relação do número de espiras do transformador ao quadrado. É assim que eu utilizo ali para fazer reflexão de impedâncias. Então, recapitulando aqui o que eu falei, né? No lado de alta tensão aqui, a corrente é menor, logo a impedância vista deverá aumentar, então eu vou multiplicar por A ao quadrado. Já no lado de baixa tensão aqui, a impedância, aliás a corrente é maior, logo a impedância deverá diminuir, então eu divido por A ao quadrado. É uma regrinha aqui prática para saber quando que eu tenho que multiplicar ou dividir aqui pelo A ao quadrado aqui para fazer reflexão de impedâncias, né? Para finalizar nossa aula aqui, vamos ver mais uma questão da polaridade dos transformadores, tá? A polaridade ela é uma questão importante ali, para quando a gente quiser fazer a ligação em paralelo de transformadores ou a ligação de bancos monofásicos de transformadores ali para formar um transformador trifásico, né? A polaridade é o seguinte, né? Então eu tenho a polaridade aditiva, que é essa daqui, ou a subtrativa. A aditiva é quando no mesmo instante de tempo a tensão do primário aqui está subindo e a do secundário também, ou seja, elas estão em fase, né? E a gente já viu na aula que eu fiz lá sobre regra do ponto, né, em transformadores, para quem não assistiu aquela aula ali pode assistir no meu canal, que a regra do ponto aqui, esse ponto ele é colocado aqui no desenho aqui de acordo com a forma como o enrolamento é colocado no núcleo, né? Se ele pode ser colocado de dois jeitos no núcleo, então dependendo do jeito que ele é colocado, o ponto aqui vai estar em cima ou vai estar aqui embaixo. Existem essas duas possibilidades aqui, ou o ponto está aqui na parte de cima ou ele está na parte de baixo, né? A regra aqui ela me diz que quando a corrente elétrica estiver entrando pelo ponto aqui, ela necessariamente vai estar saindo pelo ponto aqui no terminal do secundário. Então isso é o que acontece aqui, né? Corrente entrando no ponto aqui e saindo aqui. Para que a corrente tenha saindo nesse ponto aqui, ela tem que estar polarizada dessa forma aqui, né? O positivo aqui da tensão, ele está sempre aqui junto com o ponto. Então, positivo no primário, ao mesmo instante de tempo aqui, o positivo no secundário. Então, a polaridade aqui, ela é aditiva, né?
Já a polaridade subtrativa é o contrário. Quando eu tiver a tensão subindo aqui no primário, ela vai estar diminuindo aqui no secundário. Ou seja, eles vão estar a 180 graus defasados um do outro, né? A tensão do primário e do secundário. Da mesma forma que a corrente elétrica está entrando aqui no ponto e no secundário é que ela está saindo pelo ponto. Mas o sinal de positiva, né, a tensão é positiva aqui, num instante de tempo diferente aqui de quando ela é positiva no primário. Ou seja, quando ela é positiva aqui, ela vai ser negativa aqui, e quando ela é negativa aqui no primário, ela vai ser positiva no secundário. Então o ponto aqui ele é invertido aqui, né, do primário em relação ao secundário. Para a gente descobrir aqui se um transformador ele é de polaridade aditiva ou subtrativa, né, a gente pode fazer esse teste aqui, né, pegar, por exemplo, aqui, se a gente supor que nesse exemplo tem um transformador que seja 2 para 1, né, ele é um transformador rebaixador, né, cuja relação de espiras aqui é 2. Então se eu aplicar, por exemplo, uma tensão aqui de 110 volts no primário, o transformador ele for 2 para 1, eu vou ter no secundário aqui 110 dividido por 2, que é 55 volts aqui. Se o transformador for nessa polaridade aqui subtrativa, né, e eu ligar aqui, ó, ligar esses dois terminais aqui, o H1 e o X1, né, que é uma perna aqui do primário, com essa perna aqui do secundário, e medir a tensão aqui, colocar um voltímetro aqui nos dois terminais restantes de baixo. Se eu ler 165 volts aqui, que é a soma dessas duas tensões aqui, a polaridade é subtrativa. Agora, se eu ler 55 volts, que é a diferença de potencial entre essas duas tensões aqui, então a polaridade é aditiva, né? É só vocês olharem aqui a polaridade da fonte, aqui ó, tem o mais aqui com o menos, vou somar as duas tensões e vai dar 165, né? Que é o 55 mais o 110. Já nesse caso aqui eu vou ter 110 menos 55, né? Porque a polaridade aqui ela é aditiva. Então eu vou ter 110 menos 55, vou ter 55 volts aqui, que é a diferença de tensão entre essas duas bobinas aqui, né? Só a gente fazer uma malha aqui, né, com o voltímetro, que a gente chega facilmente nessa conclusão aqui. Então na próxima aula a gente continua com a parte do transformador real, tá? Nessa aula foi o transformador ideal. Para quem gostou desse vídeo aí, não esquece de deixar o joinha, tá? Aguardo vocês na próxima aula. Obrigado, valeu!